A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos. Aqui é Zildete Montiel e eu fico com vocês até a 1h num oferecimento de Alcel Pro Saúde, sempre com você. Alcel Pro Saúde, o melhor para a sua saúde. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista, especialista em clínica e obesidade, doutora Gabi Esteves. Gabi Esteves, nutricionista. E nós vamos conversar com ela porque ela sabe muito sobre esse assunto de obesidade, emagrecimento. Vocês vão adorar. Boa tarde, Gabi Esteves. Oi, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês. Um prazer muito grande. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por essa 1 hora que nós vamos passar juntas e resolvendo aí esses assuntos que são tão importantes hoje em dia, tanto para a estética, mas muito mais para a saúde, não é verdade? Com certeza. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta. Por que eu engordo enquanto pessoas que comem mais do que eu não engordam? Olha, a gente tem uma questão genética na obesidade, né? Normalmente, filhos de pais obesos têm 80% de chance de desenvolver obesidade, né? Então, provavelmente, essas pessoas que são magras e comem muito, são pessoas que têm a questão genética, o metabolismo diferente, né? Além de tudo, normalmente são pessoas mais ativas, que contém mais massa muscular, isso faz com que o gasto energético corporal seja muito alto, né? Então, assim, são diversos fatores que fazem isso, mas é importante sempre a gente tratar o indivíduo, né? Então, evitar as comparações, aquela pessoa come coxinha, eu não como, e eu tenho colesterol alto e ela não, né? Porque cada um tem um metabolismo, tem uma história genética, tem um hábito de vida diferente do outro. Então é importante a gente sempre individualizar. Mas normalmente essa pessoa tem um metabolismo mais acelerado devido à genética e aumento de massa muscular. Entendi. Porque quase 100% das pessoas que emagrecem recuperam o peso após algum tempo. Olha, normalmente as pessoas que fazem dieta, e principalmente dieta por conta, eu vi na internet a dieta que tira o carboidrato, eu vi na dieta, né? Essas dietas sem orientação e muitas vezes sem uma atividade física dirigida, faz com que as pessoas percam muito peso em forma de massa muscular. Então, quando a gente perde 1 quilo de massa muscular, muito disso é água, né? Então, na balança dá uma grande diferença. Então, são essas dietas que perde 6 quilos, 8 quilos no mês, né? Então, isso representa muita perda de massa muscular. E o músculo é que faz o nosso corpo gastar energia. Então, quanto mais músculo a gente perde, menos o nosso corpo vai gastar caloria. Então isso é o que a gente chama de deixar o metabolismo lento, né? Então nessa dieta muito radical, que muitas vezes a gente vê em revistas, em sites e etc., né? Quando não é orientada essa dieta, a perda de peso é muito mais concentrada em perder massa muscular do que perder gordura. Então a pessoa diminui o gasto de energia e quando sair dessa dieta, que é extremamente restritiva, que a gente não consegue manter por muito tempo, quando volta a comer os alimentos com mais calorias, gasta menos e daí, consequentemente, ganha o peso muito rapidamente. Procede mesmo. Qual é o peso ideal? Isso também vem naquela questão de ser totalmente individualizado, né? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito legal que chama bioimpedância. É um exame que ele passa uma corrente elétrica no nosso corpo, isso não dói, não acontece nada. E como as nossas células têm uma densidade diferente, ele consegue medir o quanto do nosso peso é gordura, quanto é água, quanto é osso, quanto é músculo. E assim ele mostra pra gente uma porcentagem de gordura.
Uma pessoa saudável tem entre 15, 20, até uns 24% de gordura a gente considera uma pessoa saudável, dependendo de faixa etária e sexo, né? Então, para saber realmente o seu peso ideal, o melhor diagnóstico é fazer esse exame de bioimpedância, que daí ele consegue ler direitinho o seu corpo e ver o quanto de gordura realmente está em excesso. Existe um tempo para a pessoa emagrecer? Existe um tempo X para emagrecer? Olha, normalmente, quando a gente faz uma dieta alimentar, né, um controle bem equilibrado, a gente consegue perder de meio quilo a 1 quilo de gordura por semana. Então, seria uma base de 2 a 4 quilos ao mês. Isso é considerado saudável, isso é considerado que o nosso corpo aguenta, vamos falar assim, né? Que não diminui a imunidade. Então, assim, uma perda ideal seria de 2 a 4 quilos no mês. Daí entra o que a pessoa quer. Ah, eu quero perder 12 quilos. Então, você vai perder de 3 a 6 meses esse peso, né? E a gente lembra assim, que sempre que a gente faz uma coisa devagar, sólida, né, construindo essa pessoa de baixo para cima e não do telhado para baixo, né, a gente consegue ter uma coisa duradoura. Então você reconstrói os hábitos dessa pessoa e ela vai manter essa perda de peso para sempre. Entendi. Mas qual é o melhor tipo de dieta, nesse caso que a senhora está falando? Olha, de novo, vai de cada pessoa. Então, se a gente pegar um esportista, ele vai ter uma indicação de uma dieta mais específica para atividade física. Se a gente pega uma dona de casa, a gente faz uma adaptação porque essa pessoa tem dentro de casa. Então, na verdade, assim, a dieta ideal não existe, né? O que existe é o que vai encaixar no padrão alimentar e de vida de cada pessoa. Uma coisa que eu acho muito importante é que a gente tem cada vez mais deixado de comer gorduras, e gorduras muitas vezes boas, né? Eu que desde pequenininha tive obesidade e até a adolescência sofria muito com isso, eu ouvi inúmeras vezes que não podia colocar azeite na salada, que eu não poderia comer abacate, castanhas, porque tudo isso era muito gorduroso, né? E, na verdade, quando a gente retira esses alimentos que têm uma gordura boa, né, que todos os alimentos gordurosos de origem vegetal têm uma gordura boa, que são as gorduras poliinsaturadas. São gorduras que protegem o nosso coração, nosso sistema cardiovascular, são gorduras que ajudam na fabricação de hormônios, né? Então, toda vez que a gente reduz o consumo dessa gordura, a gente aumenta a fome, porque gordura dá muita saciedade. Eu costumo sempre falar no consultório, aquele dia que você almoça numa churrascaria, que você come uma picanha, você não tem vontade nem de jantar depois. Por quê? Porque a gordura da carne vai te dar uma saciedade muito grande. Verdade. É diferente de quando a gente almoça uma macarronada, que 1 hora depois parece que a gente não almoçou, a gente está morrendo de fome, né? Assim. Então eu acho que é isso, as pessoas têm tirado cada vez mais essas gorduras e têm incluído carboidratos na alimentação. Então a gente tem uma coisa muito forte de que a bolachinha integral sem glúten é legal, que vale a pena a gente comer o biscoito, água e sal integral. E na verdade isso nada mais é do que um carboidrato que vai aumentar a liberação de insulina, e a insulina que vai fazer a gente reservar esse carboidrato em forma de gordura. Então eu acho que esse é o principal erro das pessoas. Da mesma forma, atividade física, então, não existe o melhor tipo para emagrecer? O melhor tipo de atividade física para emagrecer? Também não. Por quê? Porque a atividade física vai fazer a gente gastar caloria. É claro que os exercícios aeróbicos gastam uma caloria mais intensa naquele momento. Mas se a gente também não investir em musculação, que a grande maioria não gosta de fazer, a gente vai ter uma diminuição de massa muscular, mesmo que uma dieta bem equilibrada, e daí vai gastar menos caloria e vai ser mais difícil ainda de emagrecer. Então eu acho que uma associação bem orientada com o professor de educação física, né, talvez até um misto dessas atividades, mas não existe assim, natação é o melhor.
Não, depende da intensidade que você faz e a orientação que tiver. Certo. Em quanto tempo a gente pode preparar um tratamento para emagrecer? Eu vou emagrecer X quilos em quanto tempo? Normalmente isso, de 2 a 4 quilos no período de um mês. É isso que a gente espera. Certo. Então quem quer perder 30 quilos vai levar, nesse cálculo, 10 vezes. Pelo menos, né? Certo. Existe algum alimento que possa ser consumido à vontade? Eu posso comer sem medo de engordar? Olha, tem os alimentos, desculpa, os folhosos, por exemplo, alface, rúcula, almeirão, que tem um valor calórico bem reduzido. Mas nada do que a gente come pode ser à vontade, porque senão a gente acaba ativando essa questão da compulsão, a gente desvia a compulsão para outros alimentos, né? Então nada que é em excesso e nada que é extremamente restritivo faz parte de uma reeducação alimentar, né? Então eu sempre falo, olha, verduras e legumes à vontade, mas ninguém vai comer 3 pés de alface, não é? Claro. Né? Então eu acho que assim, a gente tem que ter o bom senso. Então assim, as folhas em geral, legumes, verduras, são alimentos que têm um valor calórico muito baixo. Então às vezes a gente vê assim, 100 gramas de tomate, por exemplo, vai ter 20 calorias. Né? E dificilmente todo mundo vai comer 100 gramas de tomate. Então eu acho que vale o bom senso. Então, sempre o equilíbrio. É isso que eu acho que vale a pena. E tomar líquidos durante ou após a refeição engorda? Olha, o que eu costumo dizer é assim, pessoas que têm um problema gástrico, gastrite, refluxo, sentem muita azia, esse tipo de coisa, é interessante não consumir líquido durante a refeição, porque ele acaba diluindo o suco gástrico e nosso corpo tem que produzir mais ainda. E isso acaba piorando a irritação do estômago ou do esôfago, né? Agora, uma pessoa que não tenha nenhum problema gástrico, queira tomar um pouquinho de água, que é a única coisa que eu indico para tomar em refeição, pode, sem exagero, toma meio copo de água. Eu acho que isso realmente não vai fazer grande diferença em digestão e tudo mais. O que eu só sempre alerto é que pessoas que têm muita necessidade de beber durante a refeição são pessoas que mastigam pouco. Porque quando a gente mastiga bastante, a nossa saliva acaba matando a nossa sede. Então, se tem essa necessidade, comece a prestar um pouquinho mais de atenção nisso da mastigação. Existe um número ideal de mastigação a cada refeição? Normalmente as pessoas falam de 30, 40 mastigações, principalmente quando a gente trabalha com obeso, que vai fazer redução de estômago, então contar isso, né? 30, 40 mastigações cada vez que colocar um alimento na boca, mas não tem essa necessidade de ficar contando, é só realmente, prestar atenção naquele momento, né, deixar o celular de lado, desligar a televisão e prestar atenção no que realmente você está colocando dentro do seu corpo. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta, mas antes dessa pergunta eu quero falar o seguinte. Eu já fiz aqui entrevistas com dermatologista, com endocrinologista e agora com a senhora que é nutricionista. Com quem que eu devo fazer o meu regime? Então aqui a próxima pergunta é: por que a ajuda de um endocrinologista é importante no tratamento? Devo aliar as duas coisas, as três, não sei. Com certeza. Normalmente, quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, um obeso mórbido, ele já está assim, é o fim da linha, né? Então vamos explicar ao público que o obeso mórbido é aquele bem gordo que não consegue emagrecer mais, que já está ali deitado, não consegue nem levantar, ou aquele bem gordo que ele caminha, anda, mas com muita dificuldade porque o peso é imenso, né? E também pessoas que têm um grau de obesidade que já atingiram, já prejudicam outras questões da saúde. Então a obesidade está tão grande que tem problema no fígado, como esteatose hepática, que é a gordura que acumula no fígado, tem pressão alta, tem diabetes, apneia do sono, que é aquele ronco excessivo, né? Então esse tipo de paciente, vamos colocar, é um paciente que já passou por tudo,
já fez um monte de dieta da internet, dieta da lua, de tudo, e assim, não deu certo. Então é um paciente que tem muitos problemas de saúde, então não tem como só o nutricionista tomar conta desse paciente, né? Mesmo que não seja um super obeso, um obeso mórbido. Por exemplo, mulheres na menopausa que ganham um pouco de peso, tem um problema psicológico muito grande envolvido nisso, então às vezes a gente encaminha para psiquiatra. A gente tem os problemas hormonais, que às vezes só o ginecologista não consegue dar conta, então vai para o endocrinologista. E é muito importante esse trabalho endócrino nutricionista, porque assim, o endocrinologista, ele é um médico que estudou toda a parte fisiológica dos hormônios, né? Tem um conhecimento muito mais aprofundado da clínica em geral do indivíduo. E o nutricionista passou 4 anos estudando o que o alimento faz no corpo. Então a gente tem um conhecimento muito grande do alimento. Então nada mais justo da gente cuidar da alimentação, do que esse paciente vai comer ou vai suplementar, seja como for a conduta, e o endocrinologista entrar com a questão de medicação, que muitas vezes é necessária, né? A gente tem visto muito uso de anticoncepcionais, de hormônios mesmo, que acabam atrapalhando toda a produção de hormônio masculino, por exemplo, nas mulheres. Então isso faz com que a gente coma mais doce, tenha preguiça para ir na academia. Então esse acompanhamento com o endocrinologista é super válido, super fundamental para que a dieta com o nutricionista dê certo, né? Cardiologista, para a gente ter esse controle da pressão. Então eu acho que nada mais justo da gente fazer uma equipe, né, multidisciplinar para cuidar desse paciente em cada pontinho ali que não estiver legal. Certo. Quais os exames mais favoráveis que a pessoa deve fazer antes de iniciar um tratamento? Olha, normalmente quando a gente inicia um tratamento, a gente faz os exames básicos, né, para saber como está a glicose, como está o colesterol, homocisteína, todos os marcadores de inflamação que podem resultar numa doença cardiovascular, toda essa parte hormonal, que isso é muito importante, parte óssea, as vitaminas, para a gente fazer assim um apanhado de como que esse paciente está, né? O exame de bioimpedância, que é super importante, e daí caso esse paciente vá iniciar uma atividade física em conjunto com a dieta, daí é importante passar com um cardiologista que vai avaliar, né? Faz todos aqueles testes cardíacos para ver o quanto esse paciente pode estar liberado para atividade física ou não. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico antes de prescrever alguma dieta. Entendi. Os remédios para emagrecer, eles viciam ou são assim perigosos para a saúde? Olha, como qualquer outro remédio, eu acho que precisa de uma boa indicação, né? Não adianta a gente sair, por exemplo, dando sibutramina para todo mundo, porque é o único medicamento hoje em dia que está liberado, né? Porque os anfetamínicos foram proibidos, e passar para criança, para jovem, para idoso e tal. Eu acho que a gente tem que ter uma rigidez um pouco mais séria, sabe, na indicação da medicação, porque acaba afetando a questão psicológica. A gente tem alguns casos de suicídio por conta de medicação para emagrecer. Então, assim, já é um paciente fragilizado, é um paciente que não está se sentindo bem, que não está no contexto da sociedade, né, que não se sente bem de ir numa academia e colocar uma roupa de ginástica. Então eu acho que em muitos casos, se não for bem avaliado, o medicamento pode sim prejudicar ainda mais essa questão psicológica, né? Então a gente Mas ainda são usadas as fórmulas, né? Essas fórmulas milagrosas, assim. Sim, infelizmente ainda se usam, e elas emagrecem rápido. Emagrece rápido, porque a grande maioria tem diurético, laxante e tudo mais, então a perda de massa muscular é muito grande, então a balança despenca o peso, né? Mas é um falso emagrecimento, porque a gordura continua ali, né? Só que com essa medicação corta totalmente o apetite, você desnutre,
né? Então você fica um gordinho desnutrido, porque você não come nada, não tem vontade, e às vezes dá uma vontadinha, você come um brigadeiro, porque você sabe que você vai perder peso mesmo assim tomando o remédio, né? E acaba não sendo uma coisa nem um pouco saudável, nem um pouco do foco. Normalmente, quais substâncias são misturadas nessas fórmulas? Olha, normalmente usam algum bloqueador de serotonina, que é para deixar a pessoa mais feliz, né? No caso da sibutramina é isso. E muitas vezes eles colocam uma mistura de ansiolíticos com antidepressivos, laxantes, diuréticos, né? Faz aquelas formulinhas que acabam fazendo essa perda muito rápido, mas depois o prejuízo é grande para a gente recuperar, né? Precisa de um bom tempo para recuperar o organismo depois de usar tanta medicação assim junta. Ataca tudo, né? Rim, tudo. Tudo. E quais os medicamentos mais seguros? Por quanto tempo um medicamento desse mais seguro pode ser utilizado? Aí vai depender realmente do excesso de peso desse paciente. Muitas vezes a gente tem que usar medicação por anos, até estabilizar realmente o paciente. Hoje em dia a gente usa bastante medicamentos para diabetes, por exemplo, o Victoza, um medicamento que usa bastante para perda de peso, porque ele dá uma supressão assim de apetite, a pessoa diminui muito a vontade de comer doce, carboidrato, essas coisas, né? E daí vai utilizar por quanto tempo? Até quando for necessário, né? A gente não tem muito esse limite, não, tem que usar 6 meses e não pode mais, porque são medicamentos mais modernos, né? Que acabam sendo usados com essa finalidade, né? Tem medicamentos novos que foram lançados, tudo nesse sentido, né? De melhorar essa questão do pâncreas, de produção de insulina e tudo mais, para que a gente consiga suprimir o apetite e fazer uma perda de peso. Todas as pessoas podem tomar essas medicações para emagrecer? De jeito nenhum, né? Precisa de indicação médica mesmo, depois de fazer todas as medicações, os exames, todos os diagnósticos, tudo para ver se é necessário. E daí depende da dosagem, depende da indicação. Tem diversos medicamentos que agora acabam sendo usados, né? Então não é sair na rua comprando, não. Precisa realmente de uma avaliação de um médico sério. E é possível emagrecer sem a utilização desses remédios? Olha, eu sou prova viva. Eu perdi 40 quilos antes de ser nutricionista, tá? Só com dieta alimentar. Então dá sim, não precisa de medicação. Eu acho que a gente consegue controlar, com certeza, com alimentação e atividade física, ter uma perda de peso assim significativa. Que coisa. Em quanto tempo? Olha, você diz? Eu perdi em 2 anos, 40 quilos em 2 anos. Era jovem ainda, não tinha orientação de ninguém. Foi indo por conta mesmo, tira uma coisa aqui, aumenta uma coisa ali. Fui sozinha, devagarzinho, com erros e acertos lá, e consegui. Em 2 anos eu perdi 40 quilos. Você falou que era jovem. A idade influencia alguma coisa num tratamento médico para emagrecer? Olha, normalmente as pessoas mais jovens têm uma quantidade de músculo maior, né? A partir dos 30 anos é sabido que a gente vai perdendo um pouquinho de massa muscular por dia. Então isso influencia sim, né? Dos 30 anos para baixo, a facilidade é muito maior por conta do excesso de massa muscular. Agora, se é uma pessoa de 30 anos que pratica atividade e faz musculação, daí a gente consegue uma perda de peso como se tivesse 15 anos de idade. Então, como tratar a obesidade nas crianças? Olha, as crianças, eu acho que a parte mais importante é a questão psicológica, né? É uma fase que tem muito bullying, né? Tem muito essa comparação com as amigas. Então, assim, é uma fase muito importante para que a gente não traumatize essa criança, né? O que eu tenho visto muito no consultório é pessoas quando passam, assim, de 9 até uns 11 anos, principalmente meninas gordinhas, a tendência em desenvolver anorexia é muito grande nos dias de hoje, né? Porque ela sofre tanto nessa fase, esse bullying, essa pressão dos amiguinhos, e muitas vezes de casa também. Os pais não aceitam esse excesso de peso, e como não tem um preparo
para combater isso, acabam traumatizando, né? Não come isso que você vai ficar gorda. Olha a tua barriga, não pode comer doce. Ó, né? Acabam deixando uma coisa tão pesada que as meninas têm essa questão de desenvolver anorexia assim. Então é uma fase que eu acho que o primeiro ponto, procura um nutricionista, né? Que esse nutricionista vai avaliar a criança, vai conversar. Muitas vezes são meninas, né? Eu estou falando de meninas que a gente é o que costuma ter mais preocupação com isso de peso, né? Mas os meninos também, mesmo. Tem meninos até que desenvolvem peitinhos, né? Sim, né? Então, assim, quando está nessa fase, conversar bastante, perceber durante a consulta se é uma criança muito agitada, muito ansiosa, que muitas vezes associando um trabalho com psicólogo dá muito certo, né? Lá no consultório eu tenho uma psicóloga especialista em criança e a gente faz um trabalho ótimo, maravilhoso com as crianças, que alia as duas coisas, né? Então tira a ansiedade de um lado, trabalha esse psicológico e daí entra a parte alimentar. Então é um trabalho que tem que ter cautela. Isso a criança também pode comer por gula, né? Sim, sem dúvida. E às vezes assim, passou um estresse, uma prova, uma coisa assim, não sabe canalizar isso, né? Não sabe entender que a vida tem alguns estresses. E daí acaba indo para a comida mesmo, para compensar aquela ansiedade. Então é um momento bem delicado, mas que quando a gente consegue fazer um bom trabalho com os pais, né, é muito gratificante, porque fica para a vida, né? Então é bem legal. Os pais têm que ajudar também a não comprar guloseimas, né? No supermercado encher a geladeira de danones, de iogurtes, enfim, porque aí a criança tem mais facilidade de acesso a esse tipo de alimento, né? Sem dúvida. Uma vez eu atendi um menino que estava ele e a mãe, né? Ele tinha 12 anos. E bem gordinho, assim, você via que tinha muita vergonha, né? E a gente conversando, e eu falei, e teu lanche da tarde, o que que é, né? Ela um pacote de bolacha recheada. Eu falo pra ele não comer, mas ele come o pacote inteiro. Eu falei, tá, e quem compra? Daí ela até começou a rir, né? Eu falei, ele tem 12 anos, ele não vai no mercado e vai comprar o pacote de bolacha recheada. Por que que você compra? Dá outras opções, né? E daí a gente vê que realmente é isso, né? Às vezes a mãe trabalha, correria e tal, acaba indo no mais fácil e aí começa o erro, né? É verdade. Ou então um fast food, ou então chega em casa, é muito mais fácil fazer um macarrão instantâneo, ou pedir uma pizza, né? Descongela uma lasanha, né? É mais fácil, né? É mais fácil, mas acaba prejudicando a família inteira, né? Então é tudo isso que a gente começa a ajustar com a gente pode observar que quando a mãe é gordinha, os filhos são, o pai também engorda, é um caso sério. Eu tenho um amigo que é magro e ele tem uma barriga que parece uma bola, mas ele é magro. Esse tipo de corpo é possível com regime fazer? Como é que faz aí? Totalmente. Quando a gente vê gente com gordura abdominal, é 100% excesso de carboidrato. Porque quando a gente consome, por exemplo, no meio da tarde, nem precisa ser muito, mas vou te dar um exemplo, uma barra de cereal no meio da tarde, isso tem uma carga de carboidrato tão grande que vai fazer a gente produzir muita insulina e esse monte de insulina vai fazer esse açúcar virar gordura e ir para barriga. Mas então, uma barra de cereal não é um dos itens para emagrecimento? Então, isso é o que a indústria diz pra gente, né? Mas não é o que o nutricionista vai te orientar, com certeza. Ah, olha só que importante a gente falar sobre isso, né? Porque muita gente, tô com fome, come uma barrinha de cereal, achando que vai emagrecer, porque é isso que rege. Então eu como uma banana no meio da tarde, né? Eu como uma fruta de sobremesa. Tudo isso são erros muito comuns, né? Que a gente é ensinado desde pequeno. Eu costumo sempre falar, o pediatra, uma criancinha de 6 meses vai comer o quê? Uma sopinha que tenha um tipo de carboidrato, né? Então, ou batata, ou inhame, mandioca e tal. Daí você dá um suco de fruta natural e dá uma fruta de sobremesa. Então, desde 6 meses, você está fazendo o pâncreas desse bebê
trabalhar muito, muito além do que ele deveria, porque você está dando 3 carboidratos em uma única refeição. Nossa, é verdade, então, mas o pediatra manda. Você já está fazendo esse bebê ser assim um candidato a diabetes quando ele tiver uma certa idade. Então o erro tá bem mais embaixo, sabe? A gente precisa mesmo... Então isso devia ser repensado em, não sei, em um congresso, alguma coisa, onde os pediatras pudessem reformular isso, não? Sim, sem a menor dúvida. Por isso que eu falo, nutricionista hoje em dia não é uma coisa assim de luxo. Ah, eu tô indo no nutricionista. Não. Eu acho que é um profissional que te ajuda a prevenir doença no futuro. É isso que a gente trabalha, né? O médico, ele cura a doença. Tem nutricionista, né? Oi, desculpa. Os bons convênios têm nutricionista. Então, na verdade, tem. Eles são obrigados até a reembolsar consulta, caso você não queira passar com eles, né? E SUS também, né? Todos os postos de saúde, tudo tem orientação nutricional. Então, assim, procurem, não é porque tá gordinho, sabe, pensa lá no futuro. Então, um bebê, será que com 6 meses tenho que levar nutricionista? Tem, porque a orientação é totalmente diferente, né? Eu te dou um exemplo, todo mundo tem consumido alimentos orgânicos, né? Então, o bebezinho começa a comer, então é tudo orgânico, verdura orgânica, fruta orgânica e tal. Só que um bebê de 6 meses não tem a resistência que a gente tem a verme, por exemplo. Né? O fertilizante de alimentos orgânicos é fezes de suíno, que é o maior hospedeiro de parasita que a gente tem. Então está todo mundo tendo uma contaminação gigantesca em consumir orgânico, né? E tudo bem, a gente vai lá, toma um vermífugo e tá tudo ótimo. E o que você faz com um bebê de 6 meses que pega um verme ou tem algum problema assim, por não ter tido o veneno que mata? Então a gente está assim com tanta informação que acaba desencontrando certas coisas. Então, infelizmente, é melhor você consumir um alimento com agrotóxico que mata todos os bichos e esse bebezinho não vai ter um problema mais sério, né? Do que usar o orgânico, que tem essa questão do verme, que se não for bem lavado e tudo mais, vai contaminar o bebê, né? Eu tenho um colega pediatra que o ano passado ele quase perdeu 15 pacientes por conta de contaminação de fruta orgânica, um melão no caso. Né? Uma leva de melão estava contaminada e ele acabou quase perdendo esses pacientes. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso e precisa de orientação. Né? Não adianta a gente ver o que tem na internet, que saiu isso é legal, e daí todo mundo começa a consumir. Tem que ver se isso é legal para você. E a questão do glúten e também da lactose? Exatamente isso, né? Eu acredito que tem muita gente que está tendo uma certa, não é nem intolerância, né? Não é uma alergia. É um preconceito. Oi? É um preconceito, né? Muitas vezes... Uma moda, é um modismo mesmo. É que nem eu falo, às vezes fala assim, não, eu fui na loja natural, eu comprei biscoito sem glúten, bolachinha sem glúten, arroz sem glúten, né, assim, e macarrão, só que esqueceu que tudo isso é carboidrato. Então, o dia inteiro fica comendo coisas sem glúten e fica ganhando peso, e não entende por quê, né? Porque não é muitas vezes o glúten que é o problema, é o excesso de carboidrato que a gente tem no dia a dia. Então, tem pessoas que têm uma certa intolerância? Tem, sem dúvida, que melhoram, que a gente tira o glúten, tira a lactose e se sente extremamente melhor? Com certeza, mas não é todo mundo, né? E principalmente a quantidade disso. Então, não adianta você comer uma bolachinha de arroz e comer 15 no meio da tarde, porque isso vai te prejudicar na produção de insulina. Então, por isso, orientação individual é o mais acertado, né? Para saúde, prevenção de doença, emagrecimento, hipertrofia. A gente tem que pensar nisso. Cada um é um indivíduo.
que traz uma questão genética sua. Então a gente tem que respeitar. É sim. Agora, nós já falamos, mas eu vou repetir. Por que é mais fácil perder peso quando se é mais jovem? Justamente pela quantidade de massa muscular. Quanto mais os anos passam, a gente vai perdendo músculo, e o músculo que faz a gente gastar caloria. Então, se você não tem musculatura, seu corpo gasta pouquinha caloria, e se você comer, ou você empata, ou você come mais, você vai acumular gordura. Certo. E o colágeno? E o colágeno é uma grande discussão, né, o colágeno? A questão do colágeno é o seguinte, ele é uma proteína, né? Então, se a gente tiver uma alimentação deficiente em proteína e tiver, por exemplo, um desgaste no joelho e não está consumindo proteína, o colágeno não vai para a pele, para a unha, para cabelo, o colágeno vai para o joelho. Então, assim, até chegar nesse benefício que as pessoas falam de firmeza de pele e tudo mais, você precisa ter, assim, uma alimentação muito perfeita, uma quantidade de proteína durante o dia muito ideal, e aí sim esse colágeno vai ser direcionado para a pele. Mas se a gente, assim, simplesmente tomar 2 capsulinhas de colágeno por dia achando que vai fazer diferença, realmente não vai. Isso que eu ia perguntar, se adquirir na farmácia o colágeno e tomar, não vai resolver? Não, de jeito nenhum. Existem algumas marcas de colágeno que tem uma questão mais potente, vamos dizer, de absorção, né? Essas que são específicas, você toma 4 comprimidos por dia, 4 cápsulas ao dia. Existem alguns colágenos em pó, que você toma cerca de 10 gramas ao dia. Agora, esses comprimidinhos que tem 500 miligramas de colágeno, tal, que é o mais comum que a gente vê como um nutracêutico na farmácia, isso não vai fazer absolutamente nada no seu organismo. Olha só. E a chia? Tá na moda também, né? Chia é o seguinte, é um alimento super rico em gordura, do bem, né? Tem um monte de fibra, ômega 3, é um alimento super legal. Mas, por exemplo, pessoas que têm problemas intestinais, diverticulite, por exemplo, não podem nem passar perto da chia, né? Pessoas que têm gastrite, úlcera, não podem nem sonhar em tomar chia. Então, de novo, tem que ver para quem é indicado o consumo da chia. Não é para todo mundo sair colocando chia o dia inteiro, põe na salada, põe na tapioca, põe no arroz, tal. Se você não foi avaliado antes, porque pode te prejudicar, sim. Então é um super alimento legal, mas tem que ter também uma boa indicação. É a chia e aquele pretinho também, um grãozinho, eu esqueci o nome, como é o nome? A gente tem o gergelim, a gente tem a semente de linhaça, a linhaça, quinoa, né? A linhaça, a quinoa, a gergelim, o que a senhora acha desses grãos? Tudo isso são alimentos riquíssimos em nutrientes, tá? Tem um monte de vitamina, de mineral, de cálcio, são alimentos super interessantes, mas precisa de uma indicação, né? Se tem algum problema de saúde, precisa avaliar antes se é realmente importante consumir. Vou te dar um exemplo, eu tenho um paciente que ele tem diverticulite. Diverticulite é como se fossem uns furinhos no intestino, e se alguma sementinha entrar nesse furinho, você tem uma infecção, uma inflamação, e é extremamente grave, é caso de cirurgia, né? E esse paciente consumia quiabo todos os dias porque falaram para ele que era bom para o intestino funcionar. Então ele teve uma baita de uma crise, né? Ficou hospitalizado durante 15 dias e ele veio em consulta esses dias. Ele, mas eu achava que o quiabo era o máximo porque tem aquele monte de semente, isso realmente faz o intestino funcionar melhor. Falei, pois é, mas não para quem tem diverticulite, entendeu? Então assim, a gente precisa ter cuidado porque, como diria um professor meu, os alimentos podem matar, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que vai indicar para vocês.
É verdade, com certeza tem que tomar cuidado com essas modas, que isso tudo é modismo também, né? Sim. Não tomar o leite porque tem não sei o quê, então passa a tomar a soja, e tudo isso tem que ser visto com médico, com acompanhamento, Sim. um bom nutricionista como a Gabi Esteves, que no final da entrevista eu vou dar o contato, porque é muito importante, pessoal, é importante demais. Nós já falamos da obesidade infantil, agora vamos falar um pouquinho de bariátrica. A senhora já falou aí na conversa. A cirurgia de redução de estômago é um tratamento adequado? Olha, eu sou super a favor, tá? Eu trabalho há 12 anos com uma equipe que faz cirurgia bariátrica e eu já vi resultados, assim, maravilhosos de melhora de qualidade de vida de paciente, que, assim, às vezes a gente até chora com o paciente, que tem uma dificuldade, por exemplo, de limpar-se no banheiro e que passa 4 meses da cirurgia, o cara está na academia correndo e está ótimo. Então, assim, eu acho que para esse paciente que chega num grau tão grande de obesidade, é um renascimento, né? Mas eu sempre falo, ele é um renascimento, mas ele não é um milagre. Com cirurgia ou sem cirurgia, a dieta alimentar tem que ser respeitada. Então você nunca faz a bariátrica e depois come e volta tudo. Exatamente, né? Então é o que eu falo. Eu posso tomar refrigerante de novo? Não, por questão de saúde. Para que você vai tomar? Se isso é uma coisa que te faz mal hoje, né? Aumenta risco de osteoporose, prejudica tudo, porque depois da cirurgia que você está fazendo uma coisa para você, de se cuidar, de ficar mais magro, de esteticamente melhorar, da sua saúde melhorar muito, para que você vai voltar a tomar? Né? Vai voltar num hábito tão ruim novamente. Então, assim, dieta vai ser para sempre, né? Dieta que eu digo assim, é você pensar o que você vai colocar dentro da sua boca, né? Se isso vai fazer bem para a sua saúde ou não. Então, eu acho que é um caminho, não é mais fácil, como muita gente diz, né? É fácil emagrecer com a bariátrica. Não, não é fácil, né? Precisa dos seus esforços, de atividade física, do mesmo jeito. Eu só acho que é um caminho que previne outras doenças. Por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica dificilmente desenvolve diabetes. E muitos que têm diabetes curam, né? Então isso é um benefício para a saúde muito grande, fora outros, né? Então eu sou a favor sim. Se tiver uma indicação correta, eu sou a favor sim. Certo. Tem a bariátrica, tem a bypass, tem o anel. Quais as diferenças de uma cirurgia dessa para outra? Olha, o bypass é a bariátrica, tá? Mas bypass, a bariátrica corta um pedaço é o mesmo nome. Corta um pedaço do estômago, e a bypass não é aquela que vai no intestino e emenda um pedaço lá no final? Então, cirurgia bariátrica é o nome, assim, é o primeiro nome. Daí de cirurgia bariátrica que derivam os tipos. Então, o bypass, ele reduz o estômago e o intestino. A gente tem a sleeve, que é uma variação de cirurgia bariátrica que mexe somente no estômago, que é feito para pessoas que não são tão obesas, né? A Scopinaro, que era uma cirurgia só do intestino, essa do anel que você citou, tudo. O balão também, né? O balão também existe, que não é uma cirurgia, né? Ele é só uma prótese que limita o que você consome. Mas essa Scopinaro, que é só intestino, e a do anel, são cirurgias que não são mais realizadas, dificilmente faz isso. Porque tinha uma restrição muito grande depois. Por exemplo, pessoas que tinham um anel não conseguiam comer carne vermelha, né, tinham muita dificuldade, esse anel deslocava e tinha vômitos. Então, hoje em dia é muito mais moderna. Pra você ter uma ideia, a cirurgia, essa a bypass, que é a mais feita no Brasil, né, a que realmente dá grandes resultados, ela é feita em 1 hora de cirurgia. Antigamente eram 4, 5 horas. Né? Então a técnica melhorou muito e os benefícios também, desnutrição, falta de vitamina, essas coisas, hoje a gente tem um conhecimento tem uma que é maior, feita cortando a barriga e tem outra que é feita por endoscopia, né? Qual a diferença aqui? Porque uma é mais perigosa, o que acontece?
a cirurgia mesma, ou por laparoscopia ou a cirurgia aberta, interiormente é a mesma coisa. Laparoscopia, o que acontece... isso mesmo. Oi? É laparoscopia, né? Isso. O que acontece é que, assim, alguns convênios não pagam a cirurgia por laparoscopia. Então, acaba fazendo aberta porque o custo é um pouco maior. Mas isso acontecia também, assim, há 8 anos atrás. Hoje é raríssimo uma cirurgia aberta. Normalmente, todas são feitas por laparoscopia. Entendi. Por que a obesidade ela é tão perigosa para a saúde? Quais são os males principais? Principais, aumento de pressão arterial, né? Então risco de AVC, uma doença cardíaca, uma coisa assim é muito presente nos obesos. O diabetes, né? Que acaba silenciosamente acabando com veias e artérias, e também o risco de AVC e doenças cardiovasculares ficam aumentados. Então esses eu acho que são os principais. E uma das causas também de câncer é o excesso de célula gordurosa. Então eu acho que esses 3, no meu ponto de vista, são os piores. As piores questões de quem tem obesidade. Uma criança que nasce com diabetes, ao crescer, se ela fizer a cirurgia bariátrica, ela vai ficar sem a diabetes? Não, porque o grande problema de quem nasce diabético é uma deficiência do pâncreas. O pâncreas já não trabalha, né? Quando a gente faz a cirurgia bariátrica e a gente regula a questão hormonal, esse pâncreas volta a trabalhar de uma forma mais regular. Então, por isso que a gente tem essa redução. Então, infelizmente, para o tipo 1, né, para o diabetes tipo 1, não é indicado. Certo. O uso de laxantes nas fórmulas de emagrecimento traz algum benefício? Esse daí eu acho que é o primeiro ponto que a gente trata em consultório. O nosso intestino, ele tem funções extremamente importantes no nosso organismo, principalmente em questões de neurotransmissor. Por exemplo, serotonina, que é aquele neurotransmissor que deixa a gente com prazer. Por exemplo, você come uma caixa de chocolate, você faz, ai, que delícia. Isso é a liberação de serotonina. E 80% da serotonina do nosso organismo, presta atenção, 80% é feita no intestino. Então, pensa a gente usando laxante, que é uma coisa extremamente irritante para a parede intestinal. Então, assim, passa direto, vitamina, mineral, proteína, tudo passa muito rápido pelo intestino. A gente não vai ter, com certeza, produção de 80% de serotonina. Então, muitas vezes, pessoas que têm um erro no funcionamento intestinal têm extrema compulsão por doce, porque não tem essa serotonina sendo produzida. Fora que, assim, toda a questão de sistema imunológico, questão intestinal, a gente tem diversos hormônios, várias coisas que são produzidas no intestino. Então, o uso do laxante vai muito além do que a gente imagina. Então, assim, primeiro ponto, chegou no consultório, usa vermífugo, né? A gente faz tinturas para tirar o verme, pronto. Uhum. E depois entra com certeza com cápsula de lactobacilo, glutamina, que são todas coisas que vão resgatar esse intestino, fazer ele ter um funcionamento pleno, e daí a gente consegue sim emagrecimento, saúde e tudo mais. Então é o primeiro ponto. Então, assim, é um horror usar laxantes. Eu sou extremamente contra. E o uso de diuréticos? Pior ainda, né? Porque o diurético, o que ele faz? Ele faz a gente eliminar a água. Se em 1 quilo de músculo, 800 gramas é água, o que o diurético faz? Faz a gente perder massa muscular. Então, diminui mais ainda o metabolismo, e quando você parar de tomar esse diurético, você tem menos massa muscular, menos gasto calórico e vai engordar de novo.
Então eu sou extremamente contra. E o uso de hormônios tireoidianos nessas fórmulas, ele traz algum benefício? Também, porque a dosagem e a forma que eles manipulam esse hormônio tireoidiano faz o nosso corpo entender que ele não precisa produzir mais, que ele pode parar. Olha. E daí a gente, consequentemente, tem um hipotireoidismo, e daí isso é medicação para o resto da vida. E a grande questão de quem tem problema de tireoide, principalmente o hipotireoidismo, é que ele mexe totalmente na questão óssea. Então as pessoas não têm noção de quanto é importante o funcionamento da tireoide estar ok, entendeu? Então é muito, muito sério. Só realmente com indicação médica e com necessidade. É isso que a gente tem que pensar. Será que eu preciso realmente usar um hormônio? Ou se eu regular meu organismo, o meu organismo vai produzir, né? Então isso que eu acho que a gente precisa avaliar bem antes de tomar qualquer medicação. Quem tem tireoide, toma aquele T3, T4 até o fim da vida, né? Até o fim da vida, né? Tem que regular a dosagem muitas vezes, mas não é uma glândula que volta a funcionar. Que coisa. E se para de tomar, essa glândula para de funcionar e aí pode dar problemas sérios, né? Seríssimos, porque daí são problemas desde insônia até problemas ósseos, psicológicos mesmo. Muito de depressão é por conta de mau funcionamento de tireoide. Tem diversas coisas envolvidas, né? Então tem que fazer exame sim e tem que controlar sim. E o uso de antidepressivos, já que a senhora falou em depressão, nas fórmulas de emagrecimento, traz algum benefício? Então, na verdade, se tiver uma boa indicação, claro que vai ajudar a tirar aquele paciente de um estado depressivo que ele tiver e, de repente, de uma compulsão, de alguma coisa assim. Mas muitas vezes esses medicamentos são usados sem a menor finalidade de arrumar esse problema psiquiátrico, né? São usados assim para cortar apetite, para tirar a vontade de doce e tal. Então, assim, eu não sou totalmente contra. Eu acho que em alguns casos é necessário usar sim. Mas, de novo, precisa de uma avaliação individualizada. E não os é calmantes? Sair, sabe, a mesma coisa. Vou comprar na farmácia e vou tomar. Não pode ser assim. Mas colocam na fórmula para emagrecer, né? Tudo isso, os hormônios, os diuréticos, os laxantes, os calmantes. E aí... Muitos médicos, entre aspas, né? Ainda fazem isso, infelizmente, né? Por isso que eu acho que assim, uma boa indicação, né? Procurar um profissional qualificado é muito importante. É a saúde. Sem saúde a gente conquista o que na vida, né? É verdade, nada. E parar de fumar? Por que parar de fumar engorda? Normalmente quem fuma, primeira coisa, não tem paladar, né? Você fica tanto com aquele gosto do cigarro que tanto faz você comer um bife com gorgonzola como um filé de frango. O gosto vai ser o mesmo, você não vai nem tchum. E quando a pessoa para de fumar, o paladar começa a voltar. Então, comer um macarrão 4 queijos fica muito mais gostoso do que quando você fumava. Então, você aumenta a quantidade, né, de alimentos. Fora que todas aquelas drogas que tem no cigarro mexem muito com o psicológico, né? Com essa questão de ansiedade, de estresse. E quando você para de usar essa droga, você acaba criando essa dependência de outras coisas, né? Descontando essa ansiedade em outras coisas. Então tem muito fumante, sei lá, eu fumo 40 cigarros por dia. Você pode ter certeza, ela vai substituir os 40 cigarros por 40 balas, né? Então, é uma balinha, é verdade. Não é? Então eu acho que assim, isso a gente precisa, com certeza, cuidar, né? Que nem psiquiatra, pneumologista, eles têm diversos medicamentos que ajudam nessa ansiedade, nessa compulsão, e com certeza vai fazer muito mais bem para a sua saúde parar de fumar e usar uma medicação por um tempo para acalmar isso do que continuar fumando por medo de engordar. Verdade.
Por que no início do regime é fácil emagrecer e depois no final é uma dificuldade para perder aqueles últimos quilinhos? Normalmente, quando a gente começa uma dieta nova, a gente faz uma mudança muito drástica de hábitos alimentares, né? Corta muita coisa. São pessoas que comem pizza 2 vezes na semana e deixam de comer. Pessoas que bebem refrigerante todo dia e deixam de tomar. Além de você ter essa diminuição brusca de caloria, você tem uma diminuição de retenção de líquido, né? Quando a gente come muito industrializado, muita balinha, muito suco de caixinha, barra de cereal, cookie, bolachinha, tudo isso tem uma quantidade muito grande de conservante, de corante, e isso acaba retendo muito líquido. Gordura trans. Isso, né? Então, assim, quando a gente faz o corte desse tipo de alimento, a tendência é que, junto com a perda de gordura, porque você diminuiu o valor calórico, você perca muita água, o excesso de água que seu corpo tem, né? Muitas vezes a gente vê pela bioimpedância um excesso de mineral. Quando a gente tem excesso de mineral é porque a gente está normalmente com a vitamina D baixa. Então, se você faz um exame, detecta isso e começa a suplementar, esse excesso de mineral também vai embora. E com isso vai perda de peso, vai excesso de água e tudo isso. Então, o início é rápido porque também não é só gordura, né? Vai todo esse resto junto. Mas se você fizer uma alimentação regrada e orientada, a perda de peso vai ser constante. Certo. Tem muita gente aqui parabenizando o programa: Amanda Fioli, Jorge Pereira, Zenaide Barroso, Jajá Oliveira Torres, Ariana Oliveira, Drica, olha, muita gente mesmo adorando o programa, agradecendo. Ai, que legal, fico feliz. Dizendo que a gente está respondendo as perguntas que eles gostariam de ter feito, né? Aqui é uma outra: qual a relação entre obesidade, menopausa e anticoncepcionais? Aí está uma coisa complicada. O que a gente tem cada vez mais visto em consultório, quando as pessoas, tanto na menopausa quanto em idade fértil, que usam anticoncepcionais, a gente tem com o uso desses hormônios, né, a gente tem uma diminuição, uma inibição da produção de testosterona no nosso corpo. Testosterona é o hormônio masculino, né? Que quando em excesso no nosso corpo é ruim também, né? Porque começa a nascer pelos, a gente fica mais irritado e tudo mais. Mas quando a gente tem um equilíbrio de testosterona, eu falo que a mulher fica mais vigorosa, né? Então a gente fica mais ativa, a gente quer sair para andar de bicicleta, a gente gosta de sair para comer uma carne e tal. E quando a gente usa o anticoncepcional, ou até na menopausa usa hormônio para fazer a reposição, a gente inibe isso. Então a gente fica muito mulherzinha, muito com vontade de ficar comendo bombom, assistindo TV em casa, tem preguiça de levantar cedo, e isso acaba fazendo com que a gente perca mais ainda músculo, a gente não tem vontade de ir para academia, a gente começa a comer mais doce, mais carboidrato, e isso vai piorar muito a obesidade, né? Então, por isso que o endocrinologista está sendo fundamental, porque 90% das adolescentes hoje em dia usam contraceptivo, né? Muitas das mulheres fazem reposição hormonal. Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas com idade ativa com a testosterona extremamente baixa. E uma coisa também que eu tenho visto muito em consultório são homens com estrogênio muito alto, com hormônio feminino muito alto. Então são obesos que desenvolvem mama, né? Por que e muitas vezes Oi? Por que eles estão com esse estrogênio muito alto? Porque a grande maioria de alimentos industrializados contém soja. E soja tem um tipo de um fitonutriente, né, um fitoestrógeno, um hormônio parecido com o estrogênio, e que acaba aumentando o hormônio.
Então, eu vejo assim, às vezes crianças que vão para a escola e todo dia levam suquinho de soja de caixinha. É verdade. Principalmente para meninos. Também, quando a mãe não pode amamentar, ele tem soja, não tem? Então, depende, né? Tem alguns que tem soja e alguns que não tem soja. Mas eu acho que assim, aí é uma questão transitória, um momento, né? Mas a gente que usa todo dia suco de caixinha de soja, alimentos industrializados que contêm soja, tal, aumentam muito isso. Então, assim, as meninas... Mas então, para a mulher é bom, né? Não, né? Porque se você dá para uma criança, por exemplo, uma menina, elas estão menstruando cada vez mais cedo. Então, tem você entendeu? A maturação dessa criança fica super recente, super... E não precisa, né? A gente está modificando essa questão hormonal. Então, eu sou totalmente contra fazer uso de coisas à base de soja, sabe? Porque eu acho que vai interferir negativamente tanto no homem quanto na mulher. E aquilo, a mulher que consome coisas com muita soja, que tem muito estrogênio, com certeza vai inibir a produção de testosterona. E daí vai ficar molenga, vai ficar com preguiça, vai diminuir o metabolismo e vai ganhar peso. Certo, nossa, é bem complicado, né? Existe muita coisa, né? Existe uma comunidade, que é o Colégio Adventista, né, de ensino, que a alimentação é todinha à base de soja. E eles têm os colégios, né, os colégios internatos, com muitos jovens, e lá é tudo de soja. A carne é soja, o pão é soja, o suco é soja, tudo é soja, né? Então seria uma boa fatia para se fazer efetivamente esse teste, né? Para ver se o que a senhora está dizendo lá vai se configurar de uma maneira muito grande, vai ficar uma maneira bem latente, né? Para se fazer eu acho que seria interessante, viu? Com todos os dados, né? Isso. Impressionante. Estou assim bem... vou ficar esperta com a soja agora. Isso, fica assim, que vale a pena. Também, tá? Que o Hugo está agradecendo, vai parar de tomar suco de soja. Ótimo. O melhor suco não é o de caixinha, não é o de envelope, realmente é o suco natural, não é mesmo? E, na verdade, a melhor coisa é beber água e comer a fruta. Quando a gente faz o suco, a gente tem uma diminuição muito grande de fibra. E daí o açúcar da fruta vai muito rápido para a corrente sanguínea e isso produz muita insulina e vai virar gordura. Então, o ideal é não beber suco, é tomar água durante o dia. E se quiser em algum momento consumir uma fruta, assim, consome ela inteira, com bagaço e tudo mais. E não fazendo em forma de suco. Olha só que boa dica. Mesmo natural, e muitas vezes ele é prejudicial, sabe? Então isso vai caber dentro da próxima pergunta, acho que é a nossa pergunta final. Nós já passamos 2 minutinhos do nosso horário, mas eu quero terminar com essa pergunta. Para se tornar magro, é necessário sacrifício ou força de vontade? Força de vontade, sem dúvida, né? Porque eu acho que a pior droga que a gente tem hoje no mundo é o alimento, né? Porque em cada esquina que a gente vai tem um fast food, tem um pastel, né? Então eu acho que assim, essa força de vontade, sem dúvida. Agora, sacrifício, eu acho que não, sabe? Porque é tão bom a gente ver as pessoas se cuidando. Eu acho que a gente pode ir no cabeleireiro, pode ir no massagista, pode ser no que for. Mas se alimentar, só a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, você ter esse cuidado com você preparar sua comida, você prestar atenção que você está consumindo, é um sacrifício, muitas vezes? Pode até ser, mas depois passa a ser tão prazeroso, você se sente tão melhor, tão mais disposto, tão mais feliz, que deixa de ser sacrifício e daí é mais um cuidado com o teu corpo, né? É verdade, sim. Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Mas antes de fazer todo esse cardápio aí, de não tomar suco, de tomar bastante água, comer fruta, o importante é consultar uma nutricionista.
Então eu vou pedir para Gabi Esteves, nutricionista, que deixe o seu contato e aonde a gente pode encontrar também matérias suas ou seu Facebook para a gente poder ficar sempre informado. Tá ótimo. Olha, eu atendo em 2 consultórios, tá? Eu atendo um em São Paulo, capital, que o telefone lá é 5571 5037. Né? É 011, isso, 5571 5037. E eu atendo também em São Caetano do Sul, na região do ABC de São Paulo. Ah, que bom. O telefone lá é 4226-2879. Então, olha, São Caetano do Sul e São Paulo, né? Isso, os 2 em São Paulo. Eu também tenho Facebook e Instagram, é nutricionista Gabi, com Y, Esteves. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma receitinha, alguma coisa, fica à vontade, coloca lá que eu vou ter um prazer enorme em responder. E nós também adoramos o Michael, está mandando parabéns, o Google, o Gustavo, o Alzur, que nome diferente, Juliana, e também Ana Cláudia Montiel, que é minha filha, que está ouvindo lá de Fortaleza. E que um beijo para ela e um beijo para todo mundo. Um beijo para você, muito obrigada, um bom fim de semana, um grande beijão e que Deus abençoe, tá bom? Amém, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei a participação. Seja conosco mais vezes, um grande abraço. Um beijo grande, tchau. Ao Céu Pro Saúde agradece a sua audiência até agora, muito obrigada. Estaremos juntinhos no próximo sábado, ao meio-dia em pontinho, ao Céu Saúde, sempre com você e eu, Zildete Montiel. Não esqueça, se você quiser encontrar um nutricionista, procure também ao Céu Pro Saúde. Um grande abraço e até sábado que vem, ao meio-dia. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.